Hello. I'm waiting on Fabinho. He will join us in just a minute here. Hi. Hello there. Oh, look at the people looking in here. Hi. Hi to you. Give us just. There's Fabio. Yes. Hello, Dan. How are you doing, Dan? Man, I'm just rejoicing today and looking forward to this moment with you guys, with you and Yes. my Yes. my my Brazilian friends and family. Yes. They're they're coming on here and welcoming you to my home. And Yes. Thanks, Dan. I'm here in my office. I'll are you? invite people to join us, Dan. Uh, Pessoal, tudo bem? Então, vocês que são do Brasil, pega aí o aviãozinho, chama o pessoal, comunica que nós vamos estar aqui nessa live. Communicate everyone that are here in this live session, right? Streaming, talking. So you can yes, all invite people to join us. We'll do it in Portuguese and English. Vamos fazer yes. em Hang on. português e Just keep inglês. talking. Hang on just Yes, a minute. Let me ok. find Então, my pessoal, glasses. você que está por aí, né? Os seguidores do Dan, os meus seguidores, clica aí no aviãozinho. Vamos chamar o pessoal, vamos conversar um pouquinho. Dan, conversamos esses dias e vamos compartilhar algumas coisas, né? Para falar de um geral, do mundo, de tudo que acontece, da nossa postura diante de Deus. Dan, Yes, sir. people are inviting people to join us. We have Yes. almost 300 people coming. Let's wait a little bit. Yeah. Então vamos esperar um 300. pouquinho até que o pessoal venha. That Yeah. that's fine. I'm always only looking for one. Yes. Yeah. Yes. One person, right then. Uma pessoa. I tell you, one person that's burning for Jesus can do more than 300 that are do nothing. Yeah. Uma pessoa que está queimando por Jesus pode fazer mais do que 300 que não estão fazendo nada. Yes, it's true then. It's true. Let's pray to start then. You pray. Ok. Vou orar então, tá, pessoal? Pai, abençoa tudo que for falado aqui nessa live, que o Senhor venha aguardar, que o Senhor dê direcionamentos proféticos, que o Senhor fale as vidas, os corações, que a tua palavra se faça real e verdadeira em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen and Amém. amen. Dan Well, Duke, yes, what are sir. you what are you perceiving in the atmosphere in this season? O que você está percebendo na atmosfera nessa estação? Well, what I perceive, particularly in the atmosphere over O Brazil, que eu percebo, is principalmente na atmosfera do Brasil, shock. é um choque. You know, hearing different scandals, different failures, different problems, Ouvindo de diversos escândalos, falhas, problemas. and it's sad. It's a sad testimony, but the church in general is really not equipped. They don't understand how to deal with this situation. Então, é uma coisa triste, mas na maioria das vezes a igreja não está equipada para lidar com todos esses tipos de situações. You know, then so and the people are forced to pass judgment. Então as pessoas são forçadas a traçar um julgamento. They are forced to make an opinion. Elas são forçadas a tomar uma opinião ou falar uma opinião. Which really is unfair. Porque na verdade não é justo. Because you can't make a right judgment if you don't know all of the details. Porque você não pode traçar um julgamento com retidão se você não sabe quais são todos os detalhes. So I've been waiting for some weeks to have this opportunity to speak to the nation. Então eu tenho esperado algumas semanas para ter uma oportunidade de compartilhar com a nação. You know, and I'm sure, or at least I pray, that there are others who are addressing the reality of the situation. E eu espero, né, que tem outras pessoas que estejam endereçando a realidade da situação. So, this is a battle. It's a war. Então isso é uma batalha, queridos, é uma guerra na qual nós estamos. Something that
needs to be added to the message of salvation. E algo que precisa ser adicionado na mensagem de salvação. Something that needs to be added to the opportunity to join the church. E algo que tem que ser adicionado à oportunidade de nos juntarmos à Is igreja. something that we don't tell people. É algo que muitas vezes nós não falamos para as pessoas. If you accept Jesus and are born again, Você aceita Jesus e nasceu de novo. you're born into a war zone. Yes. Você nasce numa área de guerra. Yes. You're born into a fight. Você nasce no meio de uma luta. And maybe you don't know how to fight a spiritual battle. E talvez você não saiba como lutar uma batalha espiritual. But that's what I'm going to talk about in these few moments today. Great. Dan. Então é isso que eu quero falar agora nesses próximos momentos hoje. Okay, so point number 1, Então, ponto número 1. you're in a war. Você está em uma guerra. You can't avoid that. E você não pode evitar isso. It's a war of words. É uma guerra de palavras. That's how the war is promoted and how it continues is through words, through the media. Yes. E é uma guerra de palavras, né? Que acontece através da mídia, através de palavras, uma batalha de discursos. Okay. If you're in a war, E se você está numa guerra, which you are, na qual você está, it's important to identify the enemy. é importante identificar qual é o inimigo. All right? Yes. The church is A not your igreja enemy. não é o seu inimigo. Good. Dan. Awesome. Ótimo. Your pastor Seu pastor is not your enemy. não é o seu inimigo também. You know, somebody from a different church is not your enemy. Alguém de uma igreja diferente também não é o seu inimigo. If you're in a battle, you need to know the enemy. E se você está em uma batalha, você precisa conhecer o inimigo. So, if you don't know the enemy, you don't know who to fight. Então, se você não sabe quem é o inimigo, você não sabe com quem lutar. Awesome, then. Perfect. So Yes. it seems clear that most Christians in Brazil have never identified the enemy. Então, parece assim que muitos cristãos do Brasil não realmente identificaram quem é o inimigo, ou qual é o inimigo. So they turn on each other. Então, eles lutam um contra o outro. You know, in biblical language, No linguajar bíblico, Jesus has started a church. Jesus começou uma igreja. But there's only one church. Mas só há uma igreja. Yes. There's only one church. There are hundreds of denominations. Há centenas de denominações, mas só há uma igreja. But there's only one church. Mas só há uma igreja. And that church is where Jesus is the pastor. E essa igreja é a igreja onde Jesus é o pastor. He's the pastor, he's the apostle, he's the evangelist. Ele é o pastor, ele é o apóstolo, ele é o evangelista. Yeah. He's the prophet, he's everything. Ele é o profeta e ele é tudo. So anyone that is submitted to the kingship, the lordship of Jesus. Então qualquer um que está submetido ao senhorio de Jesus, that are members of his church. São membros da sua igreja. Amen. So they're not your enemy. Então eles não são seus inimigos. So if the church is not your enemy, então se a igreja não é a sua inimiga, who is the enemy? Quem é o inimigo então? Well, point number 2. Bom, ponto número 2. As the Bible says, como a Bíblia diz, that our warfare, our battle is not against flesh and blood. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. It's against principalities, mas é contra principados, powers, poderes, rulers of the darkness of this world, potestades e os dominadores, espírito do ar, os espíritos das trevas, and evil spirits in high places. Nos lugares celestiais, né? Os espíritos do ar, na nossa tradução. So if I can do one thing today that would help you. Então se eu puder fazer uma coisa hoje que vai te ajudar, yes. I'd like to help you recognize the enemy. Eu gostaria de te ajudar a reconhecer o inimigo. Come on, man. And so if you can identify the enemy, you know where então, he is. Se você puder identificar o inimigo e souber onde ele está. So point number 3. Então ponto número 3.
This is not a ground war. Essa não é uma guerra de solo. Yes. This is not a ground war. Não é uma guerra terrestre. One of the strategies of the principalities and powers Uma das estratégias dos principados e potestades is to feed you with information é te alimentar com informação and turn you to fight against your brother or your sister in the e faith. te fazer lutar com seu irmão ou sua irmã na fé. But the problem is, Mas o problema é que you can never win this battle on the surface. você nunca vai conseguir vencer essa batalha na superfície. You have to learn how to war in the spirit. Você tem que aprender como lutar no espírito. And that seems to me what is lacking in the church in the Brazil in this hour. E isso parece que para mim é o que está faltando na igreja brasileira nesta hora. You know that our Heavenly Father took an enormous risk Você sabe que nosso Pai Celestial tomou um risco enorme, when he had assumiu um risco the enorme, Bible produced. quando ele produziu a Bíblia. The risk was O risco foi que that he not only revealed his purpose, ele não apenas revelou os seus propósitos, revealed the way in which his purpose could be frustrated. mas ele também revelou o modo como seus propósitos poderiam ser frustrados. Uau, né? So, unfortunately, Então, infelizmente, principalities and powers principados e potestades understand the scriptures more than you do. entendem as escrituras mais do que você entende. And because what we learn from the scripture E porque aquilo que aprendemos nas escrituras is a house that's divided against itself cannot endure. nós sabemos que uma casa dividida não pode permanecer. A kingdom that is reino divided dividido não pode permanecer. cannot endure, cannot survive. Não pode sobreviver. So the number one strategy of the principalities Então, a estratégia número 1 dos principados is to feed you information é te alimentar com informações that forces you or gives you the opportunity to form an opinion. de te forçar ou te dar a oportunidade de emitir uma opinião. Well, your neighbor has the same opportunity. E o seu vizinho, né, o seu próximo, tem a mesma oportunidade. And that neighbor may come to a different conclusion than your conclusion. E esse seu próximo, seu vizinho, pode vir com uma conclusão diferente da sua. Or your church may have a different posture than the church in your community. E talvez uma outra igreja tenha uma postura diferente da sua, na sua comunidade. So you allow that difference to be a division. Então você permite que essa diferença se torne então uma divisão. See, that's the strategy of the principalities and powers. E essa é a estratégia dos principados e potestades. Okay, so if they can keep you fighting on a human level, então, se eles conseguirem te manter lutando num nível humano de carne e sangue, you'll never win the war. você nunca vai vencer a guerra. You'll never win the war. Nunca vai vencer a guerra. So all of the divisions and differences are being presented to you. Então, todas as divisões e diferenças estão sendo apresentadas diante de você. So that you form your position based upon your experience. Então, para que você forme a sua posição baseada nas suas experiências. And the danger of that E o perigo de tudo isso is your neighbor is not going to agree. é que o seu próximo, o seu vizinho, não vai concordar. You know, something I learned so many years ago that's helped me very much. Algo que eu aprendi muitos anos atrás, que me ajudou muito, If I disagree with someone, é que se eu discordo de alguém, that doesn't mean that I'm right and my neighbor is wrong. isso não significa que eu estou certo e o meu vizinho está errado. You can disagree without being divided. Vocês podem discordar sem dividir. You know, we respect our own opinions so much Nós respeitamos tanto a nossa opinião própria that we think that we're right que nós pensamos que nós estamos certos. and our neighbor is wrong. E o nosso próximo, nosso vizinho, está errado. Well, it's most likely we're both wrong. Mas na maioria das vezes os dois estão errados. But all I'm attempting to say to you O
que eu estou tentando dizer para vocês is that the warfare has to move into a higher level. é que a batalha tem que subir para um nível superior. And we need some Christians in Brazil to grow to a place of maturity E nós precisamos de alguns cristãos do Brasil que cresçam para um nível de maturidade, where they can understand who the enemy is and where the battle is. em que possam entender quem é o inimigo e qual é a batalha. We have a verse in Psalm 144, Nós temos um versículo em Salmos 144, verse number 1, versículo 1, a psalm of David, King David. Salmo do rei Davi. Blessed be the Lord my strength, Bendito seja o Senhor, minha força, which teaches my hands to war and my fingers to fight. que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. So what I want to do today hopefully will help you Então, o que eu vou fazer hoje, que eu tenho esperança que te ajude, get out of the ground war, the surface war, saia dessa guerra de superfície terrestre and take up the true spiritual battle. e entre na verdadeira batalha espiritual. So the Lord wants to teach your hands to war and your fingers to fight. Então, o Senhor quer ajustar suas mãos para a peleja e seus dedos para a guerra. So your hand holds your weapon, Então, a sua mão segura a sua arma. and specifically that weapon is a sword. E, especificamente, essa arma é uma espada. Yeah, it's a sword. You have a sword. Você tem uma espada. It's called the sword of the Spirit, E é chamada a espada do which is Espírito, the word of God. que é a palavra de Deus. And with your finger, E com seus dedos, you can point to the enemy. você pode apontar para o inimigo. You can point to the direction. E você pode apontar para a direção. So he's teaching your hands to war and your finger to fight. Então ele está adestrando as suas mãos para a batalha, ou para a guerra, e os dedos, né? I want to bring out a couple of other scriptures. Yes. E eu quero trazer mais algumas passagens das Escrituras. 2 Corinthians chapter 10, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, from verse 3 to 6. do 3 ao 6. Listen to this. Escute isso aqui, ó. This says clearly what I'm attempting to say to you. Isso diz claramente o que eu estou tentando dizer para vocês. For though we walk in the flesh, Just give the reference again, then, Second- just for them. 2 Corinthians chapter 10, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verse number 3 versículo 3 and 4 em diante. and 5. And 3, 4, 5, okay. Yeah. For though we walk in the flesh, Porque embora andando na carne, we do not war in the flesh. não militamos segundo a carne. That's just one verse of the Bible that can change everything in your life. Isso é um versículo da Bíblia que pode mudar todas as coisas na sua vida. If you understand the enemy Se você entender quem é o inimigo and you understand his strategy, e você entender qual é a estratégia, it's to violate that one scripture right there. isso pode viola essa passagem das Escrituras aqui. You know, what would Jesus himself say to you today? O que o próprio Jesus pessoalmente te diria hoje? He would say, even though you're walking in your humanity, in your flesh, Ele iria dizer, mesmo você andando na sua humanidade, na sua carne, that's not where your warfare is. não é nesse lugar que são suas guerras, suas lutas, suas batalhas. And he goes on to say, because the weapons of our warfare are not physical. E aí ele continua dizendo, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha não são físicas, But they're powerful through God. e sim poderosas em Deus. They're powerful Sim. through God. Poderosas em Deus. To the pulling down of these strongholds. Para destruir fortalezas. So where are the strongholds? E onde estão as fortalezas? They're not on the surface. Elas não estão na superfície. They're in the heavenlies. They're in the atmosphere. Elas estão na atmosfera, nos lugares celestiais.
So as the Lord teaches your hands to war and your fingers to fight, Assim, quando o Senhor adestra as suas mãos para a batalha, seus dedos para a He guerra, wants to show you, first of all, who is the enemy, ele primeiro quer te mostrar quem é o inimigo, where is the battle, onde está acontecendo a batalha. Come so on, then, you're awesome. attacking the correct enemy Para in the correct place. que você ataque o inimigo correto no lugar correto. But you know, as I do, the church fights among itself. Mas você sabe, assim como eu também muitas vezes faço, a igreja luta contra ela mesma. You know, maybe the Baptists fight the Pentecostals. Às vezes os batistas lutam contra os pentecostais. We could use endless examples. E a gente podia usar exemplos sem fim. But we need to go to the sword of the Spirit. Mas a gente tem que ir para a espada do Espírito. Somebody listening to this now or in the future, Alguém que está assistindo isso agora ou no futuro, my word to you is, a minha palavra para você é: the battle you're fighting, a batalha que você está lutando, a guerra que você está lutando, you cannot win on a human level. você não pode vencê-la num nível humano. Because the humans are not your enemies. Porque os humanos não são seus inimigos. You have no human enemies. Você não tem nenhum inimigo humano. Yes, come on. You may make them an enemy. Talvez você pode fazer deles um inimigo. But that's your decision. Mas essa é a sua decisão. But you don't have to see any other person as your enemy. Mas você não precisa ver nenhuma outra pessoa como seu inimigo. I'm telling you, the most demon-possessed person is not your enemy. Eu vou te dizer, a pessoa mais endemoniada possível não é o seu inimigo. That person is controlled by an evil spirit. Aquela pessoa está sendo controlada por um espírito maligno. So you can't convince the person. Então você não tem como convencer a pessoa. Cast out the spirit. That's what Então, Jesus did. Expulsa os espíritos, é o que Jesus fazia. He understood where the battle is and who the enemy is. Ele entendia onde estava a batalha e quem era o seu real inimigo. You know, the Jewish leaders in Jesus' day, sabe, os líderes judeus nos tempos de Jesus, they thought Rome was the enemy. Eles achavam que Roma era o inimigo. And Jesus never thought Rome was the enemy. Jesus nunca ensinou que Roma era o inimigo. He didn't come to drive out the Romans. Ele não veio para arrancar os romanos. He came to deal with sin. Ele veio para lidar com o pecado. And sin is a spiritual thing. E o pecado é algo espiritual. You understand? Entenda. So, even though we walk in the flesh, our battle is not in the flesh. Mesmo nós andando na carne, nossa batalha não é na carne. Now, another verse for you. Agora outro versículo para você. Ephesians, chapter 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. Number 10. Versículo 10. Efésios 6, 10. Be strong in the Lord. Sejam fortes no Senhor, na nossa tradução, fortalecidos do Senhor. And in his strength. E na força do seu poder. And then verse 11. E aí versículo 11. Put on the whole armor of God. Revestivos de toda a armadura de Deus. That you may be able to stand in resistance to the devils. Yes. Para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Now listen, verse 12. Agora, escute o versículo 12. Says it better than I could ever say. Isso fala melhor do que eu jamais poderia dizer. For we're not wrestling against flesh and blood. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. We're not warring against humans. Nós não estamos lutando ou numa briga contra pessoas, humanos. Specifically, agora, especificamente, we know that in this season we've seen many voices, leaders fail and fall. Nós vimos que nessa fase nós vimos muitas falhas, muitas quedas de líderes. And we've begun to judge them. E começamos então a julgá-los. We've begun to criticize them. Criticá-los. Or you may have found yourself personally offended. Ou talvez você pessoalmente se encontrou ofendido. Or maybe even disappointed. Ou talvez até mesmo desapontado. Well, let me tell you, my friend, you're facing the battle in the wrong area. Então você
está enfrentando a batalha na área errada. In first place, your trust should never have been in a man. Primeiro, a sua esperança, expectativa nunca deveria ter sido em um homem. And you never should have been put in the position to have to pass a judgment. E nem foi você colocado numa posição para passar ou estabelecer um julgamento. But you have been put in that position. Mas talvez você tenha sido colocado nessa But posição. my appeal to you today Mas o meu apelo a você hoje is not trying to judge anything or anyone. não é no intuito de julgar The apostle nada nem ninguém. Paul said, O apóstolo Paulo disse: he said, I don't judge anything before the time. eu não julgo nada antes do tempo, Until the Lord comes, he will be the judge. até o tempo em que o Senhor vier, porque ele será o juiz. So what do you do when you receive information Então, o que você faz quando você recebe informação about something that someone is accused of doing? de algo que alguém foi acusado de ter feito? Well, my suggestion is Bom, a minha sugestão é: you don't step into that battle. você não entra nessa batalha, You don't agree with what has happened, você não concorda com o que aconteceu, but you have nothing to say about it. mas você não tem nada a dizer a esse respeito. See, I'm not suggesting that we condone or approve Eu, sin or immorality. eu não estou falando que a gente tem que concordar com imoralidade ou aprovar o pecado, nada disso. But what I'm suggesting to you Mas o que eu estou te sugerindo é is you let Jesus deal with that. que você deixe que Jesus lide com essas coisas. You deal with your own life. E você lida com a sua própria vida. You take your own inventory of your own life. Você tira o seu próprio, você faz seu checklist da sua própria vida. And I made this decision in my life many years ago. Eu fiz essa decisão na minha vida muitos anos atrás. That every leader that falls Sempre que um líder cai, or makes a mistake ou erra ou faz alguma coisa, I've said to myself, eu digo para mim mesmo: I'm not going to judge them. eu não vou julgá-los, I'm going to judge myself. eu me julgarei. And I'm going to tighten up my life. E eu vou alinhar, estreitar minha vida. I'm going to look at my own life. Eu vou olhar para minha vida And I'm going to put my own life on the altar. e colocarei a minha própria vida no altar. I'm not judging them. Eu não os estou julgando, I'm judging myself. eu estou julgando a mim mesmo. I just want to be right. I want to be clear. I want to be clean. Eu quero estar reto, eu quero estar limpo e eu quero estar bem com Deus. And I don't want to be fed from the tree of the knowledge of good and evil. E não quero estar me alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. I think that's the number one thing that's happening in the church in Brazil today. E eu acredito que essa é a coisa número 1 que tem acontecido na igreja brasileira hoje em dia. Being offered fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Lhes está sendo oferecido fruto da árvore do conhecimento do bem e do We mal. know that tree was in the garden. Nós sabemos que essa árvore estava no jardim. And when they saw the tree, it looked beautiful. E quando eles olharam a árvore, ela pareceu bonita. It would make them wise. E os faria sábios, inteligentes, né? But it brought death to them. Mas trouxe a eles morte. So that's what's happening in the church in Brazil today, in my opinion. E é isso que eu acredito que tem acontecido no Brasil, na igreja hoje em dia. I'm not talking specifically about anyone. I'm talking a principle. Eu não estou falando especificamente de ninguém, que fique claro, mas estou falando de um princípio. That the principalities and powers, rulers of darkness, they are the enemy. Que os principados, potestades, espíritos do ar, espírito das trevas, esses são o inimigo. And they're using a biblical principle against your life and my life. E eles estão usando um princípio bíblico contra a minha vida e a sua vida. They're offering me fruit from the tree of the knowledge of good and evil. E eles estão me oferecendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. And they're giving me permission to be divided from my brothers. E eles estão me dando permissão para que eu fique dividido, separado dos meus irmãos. And what my appeal to you today E o meu apelo para você hoje is step up to a higher place. é: vá para um lugar
mais alto. and understand exactly the strategy that's being employed against the church in Brazil. E entenda qual a estratégia que está sendo colocada sobre a igreja do Brasil, Which to divide the church que é dividir a igreja, so the church really cannot produce its vision. para que a igreja não consiga produzir a sua visão ou possa avançar. So I don't expect, this short talking to affect the whole nation. Então, eu não estou esperando que essa conversa rápida afete toda a nação, But there's somebody who's listening, mas se tiver alguém que esteja ouvindo, and I want to appeal to you today eu quero apelar para você hoje, to allow Jesus to fulfill the scripture que você permita que Jesus cumpra as escrituras that he's teaching your hands to war and your fingers to fight. e ele adestre as tuas mãos para a batalha e os teus dedos para a That guerra. you understand who the real enemy is, Para que você entenda quem é o real inimigo and you understand his strategy e você entenda a estratégia, is to feed the body of Christ with information. que é alimentar o corpo de Cristo com informação, It may even be true que information, talvez seja até informação verdadeira, but it's still information. mas ainda é só informação. And it's not bringing life. E não está trazendo vida, It's not bringing revival. não está trazendo avivamento, It's not bringing a move of God. não está trazendo um mover de Deus, It's bringing division. está trazendo divisão. And people are spending their time, their energy fighting the wrong E enemy. as pessoas estão gastando seu tempo e sua energia lutando contra o inimigo errado. So perhaps you don't know how to engage in true spiritual warfare. E talvez você não saiba como engajar numa verdadeira batalha espiritual. And perhaps we can look at that in another time. E talvez a gente possa ver isso numa outra oportunidade. Yes. But my appeal to you today Mas o meu apelo para você hoje is don't be deceived é and don't be deceived and lose your spiritual power and authority não seja enganado e perca o seu poder e autoridade espiritual by attacking the wrong enemy. atacando o inimigo errado. Keep your eyes on Jesus. Mantenha seus olhos em Jesus. Keep that sword in your hand, Mantenha essa espada na sua mão, which is the word of God. que é a palavra de Deus. Let the word of God affect your judgment. E deixe a palavra de Deus afetar o seu julgamento. Let the word, the Bible, affect your opinion of things. Que a Bíblia, a palavra de Deus, afete a sua opinião sobre as coisas. Understand who the enemy truly is. Entenda quem é o real inimigo. And understand where the real victory is. E entenda onde está a verdadeira vitória. You can never win the victory fighting in the flesh Você nunca pode ganhar e ter a vitória lutando na carne. because it's a spiritual battle Porque é uma batalha espiritual against spiritual principalities and powers. contra principados e potestades espirituais. So you do not want to be a person who is ruled by those spirits. E você não quer ser uma pessoa que foi governada por esses espíritos. You want to be ruled by the Holy Spirit, Você quer ser governada pelo Espírito Santo. Amen. the spirit of peace and joy and righteousness. O espírito de paz, alegria e retidão. Yeah. That's who you want to be ruled by. É por isso que você quer ser governado. Amen. So I appeal to you today in Jesus' name Então, eu apelo para você no nome de Jesus, to step up, para que você dê um passo. lift up your vision, Eleva a tua visão see what's really happening, e veja o que está realmente acontecendo. and identify the true enemy, E identifique o inimigo verdadeiro. and understand his strategy, E entenda a estratégia dele, which is to divide, que é de dividir. which is just to divide us. Que é só nos dividir. As far as I'm concerned, E o quanto eu estou preocupado, every o quanto eu sei, member of the Church of the Lord Jesus todos os membros da Igreja de Cristo is Jesus my brother. são meus irmãos. Yes, man. or my sister. Awesome. Minhas irmãs, That takes a
a big person, a bigger person, E é necessário que você seja uma pessoa grande, someone who thinks differently, alguém que pensa diferente, and someone who sees e through alguém different lenses. que vê de uma forma diferente. So bless you today. Então, os abençoo hoje. Hope this encourages someone. Espero que isso encoraje alguém. Thank you, Fabinho. Love you, Dan. Love you, Here my to friend. serve you. Well, I Love you know. so much. Thank you. Powerful teaching, Dan. We love it. Um ensino poderoso. Creio que todos amamos. Dan, they're asking if you're gonna leave recorded in your timeline, right? Yes. They can do it, right? Yes. So the live a live vai ficar gravada lá, tá, amados? Quem quiser compartilhar depois, compartilhe. For those Yes. who want to share, you're all free. It's gonna be Please do. And Dan Instagram. and Fabinho, if you will monitor the interest. Yes. Okay. Yes. Se eu puder monitorar o interesse. If people are interested in this theme. E se as pessoas estiverem interessadas nesse then tema, I can produce more along this subject. Eu posso produzir mais nesse tema. Sim, pessoal, coloca aí um amém para nós, quem acha que sim aí. Because the first verse that we read. Por causa do primeiro versículo que nós lemos. Yes. Teaching our hands to war and our fingers to fight. É. Adestra as nossas mãos para a peleja, para a batalha e os dedos para a guerra. So I'm not saying that I'm an expert. Eu não estou dizendo que eu sou um expert. But I have fought a few battles. Yes, mas eu já lutei algumas batalhas. Come on. and I'm still here. Yes, man. 80 years and double approved. Right? Double 80 years. Yes. Yeah, 2 vezes 40, dupla aprovação, né? Yes. So yes, all of this will be on our different media. Então o Deno vai deixar isso em todas as mídias dele, tá? Diferentes. And if there are some specific questions, e se tiver alguma pergunta específica, they're welcome to send them to me. Yes. Então você pode colocar lá nos comentários, na live, coisa do Deno, e a gente fala desses assuntos na sequência, ok? Yes, Dan. And also, Fabinho and I are partners in this. E eu e o Fabinho somos parceiros nisso. Yes. So, Fabinho, you can help decide should we continue, produce some more messages. Yes, I think so, Dan. Eu acho que devemos continuar produzindo algumas mensagens. It's important. Yes. Well, we love you. Love you, Brazil. Amamos vocês. Amamos do Brasil. Deus abençoe grandemente. Love you, Dan. God bless you. Great to be with you. So much. Thank you. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus.